Alô, meus amigos, alô, malta da Luso Delphi, alô, pessoal de Portugal, do Brasil, alô, meu grande amigo João, como é que tá aí Oi, as Jorge, coisas? o camarada da luta. Tudo tranquilo por aí, meu amigo? Tudo bom, tirando a chuvinha aqui, mas de resto, tudo 5 É, mas estrelas. a, Por mas a aí primavera também? tá a chegar, a primavera tá a chegar, né? Vamos Já crer. soltamos aí alguns vídeos do PDP, do Papo Dev com o Portinho. Portinho, Parece que o pessoal tá a gostar, mas o pessoal tá a esquecer de like, deixar o like, gosto. gente. Tem que deixar lá um likezinho. Vamos embora lá deixar Exatamente. o nosso like. Exatamente. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Jorge De Luca, sou MVP cá em Portugal. João, apresente-se aí. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos estejam a ver. Eu sou o João Ferreira, MVP também aqui em Portugal. E estamos aqui para mais uma sessão de Papo Dev. Um portinho, como não podia Com o deixar de ser, não Portinho. é? Tim, tim. E quem quiser aí ajudar a gente, quem quiser ajuda também na parte do Rádio Estúdio de Delphi, programa acadêmico, estamos cá para ajudá-los cá em Portugal. É, Vou pedir para o pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, deixar o gosto. Exato. Temos aí algumas visualizações nos nossos vídeos anteriores, mas o pessoal está esquecendo de deixar o gosto e subscrever o canal. Isso ajuda muito o crescimento aí do nosso canal e a gente fica a saber aí se o pessoal está a gostar do nosso trabalho. Certo, E João? não só do canal, da divulgação do Delphi e das suas ferramentas. Bora! Com É para isso que certeza, estamos aqui com a certeza. trabalhar, gente. João, hoje temos um convidado muito especial, Muito especial. Este o, o, é, o Gajo, ou o cara. Tá a fazer um rebuliço aí no. Rebuliço! é uma No, revolução na, autêntica. na comunidade Delphi. Foi o criador do Dext. Ele vai falar um pouquinho aí mais sobre isso. Ele também escreveu esse livrão aqui, que eu ainda não Calhamaço, acabei de como a ler. gente diz que é em Portugal, um calhamaço autêntico. Rapaz, olha, e quem quiser comprar, ele vai falar mais também. Na Amazon da Ponto .es você consegue adquirir, foi lá que eu consegui também. E eu mandei já É, vir o meu também. exatamente. Ele vai falar diretamente de Blumenau, Santa Catarina. Ele tem mais de 30 anos de experiência aí na área de tecnologia, que ele também vai falar mais. Isso é o nosso querido amigo, também MVP no Brasil, César Romero. Adentre-se, Romero! meu amigo. Cadê o César? Bom dia Não a ficou com todos. vergonha, não. Ah! Grande César! Como Bom é que estamos dia. aí, meu amigo? Deixar ele aqui no Opa, destaque. Como é que tá tudo o bem tempo aí? aqui? Tá voltando de uma friazinha. Tá gostoso hoje, o sol já Ah, abriu é? cedo. Muito bem. César, antes de mais nada, queremos agradecer aí o aceite do nosso convite. A Muito gentileza. obrigado. Eu sei que aí está a gravar isso aqui de manhã e para você é mais cedo ainda. Você tirou aí esse espaço aí para gente. Prometemos não tomar muito do seu espaço, do seu tempo, aí do seu dia. E pronto. Queria primeiro então pedir encarecidamente para você, apresente-se aí para o pessoal, para as pessoas que estão assistindo aí o nosso programa. É contigo a palavra, César. Olá, bom dia, muito obrigado a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco aqui da minha jornada no mundo de tecnologia, principalmente de Delphi, com os amigos lusos, né? Bom, eu tô nesse mundinho aí de desenvolvimento de software desde 1995, trabalhando profissionalmente, na verdade, né? E mais ou menos nessa época foi quando eu comecei a trabalhar com o Delphi, né? Delphi 2 na época, tinha acabado de ser lançado. E, enfim, passei por muitos projetos, muitas empresas grandes. Passei alguns anos afastado do Delphi, voltei. Isso me deu muita experiência em outras stacks, né? Conhecer o que estava acontecendo em outros projetos, assim, trabalhando para empresas muito grandes. E quando eu voltei trabalhar dedicadamente só com o Delphi, eu comecei a compartilhar um pouco do que eu aprendi voltado para esse público Delphi, né? Então nasceu o livro, né? O Delphi Multithread. É,
um outro projeto que eu já via trabalhando há muitos anos, desde 2018 eu resolvi entrar de cabeça nele, que é o Dext, né? E, enfim, sou MVP da Embarcadero também, tenho participado de eventos e palestras aí no Brasil e fora do Brasil há muitos anos. E gosto de compartilhar aí com a comunidade aí as boas práticas de desenvolvimento de software, Clean Architecture, principalmente, né? Entendi. Pô, muito bacana. Ô, César, e o Dext? Por que a criação dessa plataforma? Eu sei que você já trabalhava com programação do Dext, mesmo antes desse boom que tem acontecido hoje em dia aí na comunidade com o Dext. O que te levou a voltar ao projeto do Dext? Tá, bom, eu fazia esse projeto para mim, né? Eu sempre fiz ele para mim. E o nascimento desse projeto é muito interessante, porque ele veio bem no momento em que eu comecei a trabalhar para uma empresa de tecnologia muito grande, tá? Então, eu trabalhava, naquele momento, no início, eu trabalhava ali com a stack de .NET, desenvolvendo web APIs, sistemas web e microserviços. E naquele momento eu fiquei muito surpreso com a facilidade de você começar um projeto e colocar no ar do zero. Era tudo muito prático, muito integrado, não tinha cerimônias, né? Sem boilerplates ali. Você rapidamente levantava um projeto e estava funcionando tudo com testes unitários, tudo integrado. Eu falei, pô, a gente tinha que ter isso no Delphi. E isso foi em 2018, né? E o grande start ali para mim foi quando eu li aquele livro do Uncle Bob, né? O Clean Architecture. Quando eu li aquele livro, foi a hora que eu peguei e falei, pô, preciso trazer isso para cá. E eu comecei a pesquisar, comecei a ver tudo que tinha disponível, e foi o momento que eu comecei não a estudar só como usar o .NET, eu comecei a estudar como ele funciona. Por ser open source, você tem acesso às fontes dele. Então, cada vez que eu via algo que para nós aqui parecia muito difícil de fazer, como fazer uma expressão link, né? Eu falei, pô, como que esse troço é feito por trás, né? O que que acontece? Qual que é a mágica do compilador aqui? Isso aqui tá na linguagem? E eu fui entendendo que para acontecer aquilo precisa de uma árvore de expressões por trás e tal, e eu começava a fazer cada parte dessa em Delphi. Não saía 100%, não ficava legal, mas eu continuava nesse projeto, trabalhando nas minhas horas vagas, ou quando dava vontade, era para mim, era para evoluir. E aos poucos eu ia aprendendo um pouco mais, e conforme tinha eventos da embarcadeira, eu começava a apresentar pouquinhos desses pedaços, uns sobre testes unitários, outros falando sobre Clean Architecture mesmo, outros falando sobre como trabalhar com DDD, e era pingado essas partes ali. Agora, quando eu terminei o livro do Delphi Multithreading, eu pensei assim, que projeto que eu ia trabalhar, e eu já tinha aqui na minha lista de livros que eu estava trabalhando, um livro sobre Web API e Clean Architecture, que eu queria trabalhar nisso. Mas, novamente, eu caía no problema. Como é que eu vou escrever um livro de Web API em Delphi? Que framework que eu vou usar? Qualquer um que você pegar, ele não era completo. Era só, um fala só de controller, outro fala só de ORM, outro fala só de minimal API. Aí tem aqueles que são com componentes ali mais voltado para o estilo RAD, como o Unigui e o IntraWeb, né? E nenhum deles tinha tudo que precisava, então falar de um sistema web em Delphi é a melhor descrição do porquê que precisava do Dext. Porque nenhum eu consigo ter tudo, aí eu tenho que baixar o framework para teste unitário, aí eu tenho que usar uma ferramenta para rodar os testes unitários separados, aí outro para code coverage, sabe? Então, outro para injeção de dependência, e nenhum deles foi criado para trabalhar junto. Então, você ficava muito tempo integrando essas coisas para fazer funcionar. Você conseguia fazer tudo funcionar, mas era criando adapters assim, escrevendo muito código simplesmente para tudo funcionar, para que o dev possa focar somente na regra de negócio.
que eu acho que é onde está a principal vantagem desse modelo proposto, que é o que eu trouxe lá. Você simplesmente inicia um projeto e foca na regra de negócio. O restante tem que estar tudo pronto para você, né? Há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 por aí, eu, eu fiz umas palestras que teve aqui na Embarcadero Conference. Teve um evento da Embarcadero também que eles fazem, Code Rage? que é para iniciantes, assim, um que eles fazem de vez em quando que é para iniciantes, assim, sabe? Eu esqueci agora o nome Não é um dele. Code Rage? Não, 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 não. É um que acontece depois do Code Rage ali, que é que eles fazem mais focado para quem é iniciante, e também É o teve do IT. bootcamp. É o bootcamp. Isso, Bootcamp, Ah, o exatamente. Bootcamp. Obrigado. Ok. Isso. E o outro foi o IT DevConf. Nesse ano, eu apresentei 3 palestras, tá? Em que eu mostrei o que foi o embrião do Dext. Ali eu já tinha a forma de um projeto inteiro web criado com ele, mas haviam muitos pseudocódigos, né? Então o Dext ele foi criado, uma das primeiras coisas que eu criei nele foi um processamento, uma árvore de expressões, para que quando você possa fazer uma consulta ou um filtro ou criar uma especificação de lógica, você monte uma expressão, né? Igual você escreve código ali, dizendo que um campo igual, maior, menor, está num range, não está no range, include, order by, e ao invés de processar aquele comando, aquilo se transforma por trás de uma árvore de expressões que o framework mais tarde vai decidir o que ele vai fazer. Aquele ele pode aplicar em uma lista na memória, ele pode transformar em um SQL, ele pode transformar em vários SQLs, dependendo do comando que você dá. Se você dá um count, ele simplesmente vai buscar o count daquilo, ele não vai buscar tudo e depois fazer o count ali de quantos vieram. Se você pega e começa a interagir com ele em um loop, com um enumerable, ele simplesmente vai executar um de cada vez, buscando um registro de cada vez. Ou se você faz um to-list, ele busca tudo de uma vez, fazendo uma materialização. Essa é uma coisa muito legal, que eu aprendi estudando como o link foi implementado e como funcionam as árvores de expressões. E aí eu não tinha naquele momento daquelas palestras essa parte. Então essa parte era o pseudocódigo para mostrar a lógica focado no negócio, como o código ficava limpo, como eu podia usar um pattern chamado specification para que a sua web API tivesse só um web point ali de cada domínio ali e não um monte buscando pelo ID, pelo nome, agora é ordenado por isso, buscando aquilo. Então, o Pattern Specification, que foi criado pelo Steve Smith, ele é conhecido como Ardalis, é um cara muito bom, os vídeos dele, os livros dele são sensacionais. Ele é um cara muito forte na comunidade .NET, que fala muito sobre Clean Architecture, e se alguém já estudou como escrever Web API e microserviços em .NET, usando os livros, tem um livro no site da Microsoft que ele é gratuito, sobre como escrever microserviços, como escrever Web APIs e sistemas web. O Steve Ardalis é um dos autores desse livro, então ele foi contratado, a empresa dele foi contratada ali pela Microsoft para criar esses livros. Então muitos dos templates usados para criar projetos inteiros de Clean Architecture também foi criado por ele. E um dos patterns que ele criou foi o Specification, que ele também é nativo no Dext, né? E ele usa esse core de expressões para poder funcionar. Bem, e foi mais ou menos essa história que chegou. E daí, quando eu terminei o livro, eu queria fiz uma lista de todos os frameworks web em Delphi. Eu falei, eu vou falar de tudo. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um e basicamente eu não vou ensinar nada. Eu vou pegar um deles, ele vai cobrir só um pedacinho, daí eu vou ter que começar a falar de um monte de outros frameworks menores para poder complementar aquilo ali. Então, e ainda eu poderia não cobrir tudo. Aí eu falei, então tá na hora de eu pegar esse projeto, fazer ele completo e disponibilizar para a comunidade. E eu aproveitei daí que hoje nós temos a inteligência artificial, né? Então eu já tinha muito código pronto, eu já sabia o que eu queria, então cada parte do Dext ali que existe, por mais que eu tenha utilizado a inteligência artificial como aceleradora, eu já tinha tudo isso anotado, analisado, mapeado de como tinha que funcionar. Então, eu usei realmente ela para acelerar a criação do código e testes,
das ideias e dos projetos que eu já tinha todos mapeados. Então, cada feature que eu ia discutir com a IA, eu ficava ali 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana, discutindo ali como que eu ia fazer cada pedaço. Então, hoje eu vou trabalhar no RM. Mas qual parte do RM? Então eu pegava aquele assunto, eu ficava, enquanto eu estava trabalhando, eu jogava uma janela aqui do Gemini e ficava batendo papo com ela por 2, 3 dias ali, aquela conversa, às vezes parava, eu continuava em um outro assunto menor, daí eu voltava naquela conversa e continuava por mais uma semana, aí no final daquilo eu gerava uma especificação de como tinha que ser aquele módulo. Então aquilo eu gerava um documento e aquilo passava essa especificação e o passo a passo de como eu ia desenvolver, porque daí, apesar de eu ter todas as ideias já definidas e mapeadas, eu estava perguntando para ele, tá, mas o que tem de mais moderno? Essa é a melhor prática? Entendeu? Para eu criticar o modelo que eu já tinha estudado nos anos, e com isso eu consegui evoluir ele mais, e eu criei uma lista de diretivas ali para que eu pudesse manter o padrão por todo o framework de linguagem, né? Porque o Dext, se vocês já deram uma olhada para ele, ele tem uma DSL, quer dizer, ele tem várias DSLs, né? Ele tem uma DSL para configuração, ele tem uma DSL para query, ele tem uma DSL para URM, mas todas elas seguem um padrão por trás, né, pré-definido para que fique muito simples de quem for programar. E quando você olha ali aquela DLSL, ela não é só uma fluente interface ali que vai retornando o mesmo objeto, não. Basicamente, tem no mínimo 4 ou 5 objetos para cada ponto que constrói algo por trás. Então, quando você dá um ponto, alguma coisa ali de uma query, naquele ponto, especificamente daquela linha, tem uma factory por trás, normalmente feita por um record genérico, que instancia um ou mais objetos em interfaces e ele vai fazendo todo o mapeamento para construir por trás algo para você, que normalmente seriam centenas de linhas de código Delphi. Caramba! Rapaz, uma coisa que eu fico bastante feliz o César, João. Ele não é aquele desenvolvedor de orelhada. Não. Ele tem conteúdo, rapaz. Às vezes eu vejo algumas discussões, né, que fazem com ele e ele responde. Ele responde de uma forma assim tão. Ele tem a base teórica para a resposta, entende? Não é simplesmente mandar o cara para aquele lugar. Não, não, olha só, isso é assim, 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 assim. E isso eu acho fantástico. Parabéns, César, por esse seu conhecimento, rapaz. Não só na programação, mas todo esse teu background de tudo isso que você falou agora. Isso eu acho muito bacana, cara. Parabéns. João, você tinha aí alguma. Tenho. Diga lá. Uma coisa que eu também tenho que dar parabéns ao César é que nota-se quando ele fala paixão pela programação. Nota-se que ele tem gosto naquilo que faz. E é aí que eu queria chegar. César, como é que você chegou à programação? E porquê é que escolheu o Delphi? Como é que foi esse percurso? Cara, eu acho que a programação, ela de alguma forma me perseguiu, tá? Ela me perseguiu assim Mais e um. porque a minha forma, a minha formação, eu sou contador. Eu trabalhei em Caramba, não escritório de sabia. contabilidade, eu trabalhei em escritório de contabilidade dos 13 aos 26 anos. Caramba, E essa pra mim é nova. quando eu tinha 15 anos de idade, eu trabalhava lá em escritório de contabilidade com máquina de datilografar, preenchendo formulários. Aqui a gente chama as agências fiscais do governo, que tem que entregar documentos fiscais das empresas. Na época, eles eram muito conhecidos como coletoria. Eu ia a pé lá levar e buscar documentos, blocos de notas. Eu ia nos postos de gasolina, supermercados, buscava caixas, literalmente caixas de bloco de notas para lançar na mão nos livros, sabe, escrito. Eu Caramba. passava o dia inteiro escrevendo e quando eu tinha que montar os relatórios pro governo ou algum documento, era na máquina de datilografar. E quando eu tinha 15 anos, numa cidade ao lado da cidade que eu morava no interior do estado do Paraná, na cidade da minha mãe, que é Sengés, e na cidade ao lado, que daí era divisa com o estado de São Paulo, na cidade de Tararé, que é uma cidade próxima, menos de 20 quilômetros, tinha um curso de programação basic. E eu vi, um dia passando pela rua, eu vi isso colado num poste, cara. Era do tempo que era nos postes que se divulgava as coisas, né?
Eu olhei aquilo, eu cheguei em casa, assim, com uma certa ansiedade, falando para minha mãe, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Aí conversei com o meu chefe, ele me liberava e eu ia. Eu nem lembro qual era a frequência, acho que 2 vezes por semana, e eu aprendi a programar Basic naqueles computadores CP500, que você tinha que fazer um boot com aqueles disquetes de 5 1/4 grande, assim, para poder carregar. Escrevia tudo, executava uma vez, se eu queria fazer outra coisa, você tinha que desligar, colocar outro disquete, ligar. Então, foi assim o primeiro contato que eu tive com computadores, assim, de verdade. De verdade, foi esse o meu primeiro contato. Aquilo eu não usei para nada, né, na prática. Eu tinha 15 anos, eu não tinha computador em casa, na empresa não tinha computador ainda. Só alguns anos depois que começamos a usar ali o 286 para fazer folhas de pagamento e algumas coisas. Lá na empresa eu comecei, olha só que interessante, eu comecei a ficar responsável, ainda muito novo, por preencher os cartões perfurados para ser mandados para processamento de dados, mas era aquilo, eu tinha o cartão, eu tinha os livros fiscais, eu tinha que pegar e ficar preenchendo, sabe, os quadradinhos ali, né, como se fossem cartões perfurados, aí eles iam para processamento de dados, onde eles eram perfurados, para depois ser impresso os livros, eu fazia isso também. E aí, em 1994, 95, eu era contador, eu era técnico contábil, eu fiz o segundo grau técnico e eu fiz meu registro como técnico contábil no Conselho Regional de Contabilidade. Então, eu podia assinar para as empresas que não tivesse capital aberto na bolsa. Então, aí eu já comecei a trabalhar nesse cargo de contador, e eu era contador de uma empresa que faz software para administradoras de consórcio. Não sei se vocês conhecem esse tipo de empresa aí em Portugal, mas aqui é muito comum no Brasil. E essa empresa desenvolvia software em COBOL, né? Então, eu era contador, trabalhava dentro da empresa, cuidava da parte financeira e da contabilidade, e eu Mas você tinha chegou uma. a trabalhar em COBOL? Sim, eu comecei daí profissionalmente a trabalhar em COBOL. Na minha sala ficava uma caixa de livros em COBOL em inglês, e eu não conhecia nem COBOL nem inglês naquela época. Eu comecei a folhear aqueles livros ali, e eu ficava com um Caramba. dicionáriozinho Michaelis, e eu ficava traduzindo e escrevendo à mão ali mesmo o que estava no livro, e eu comecei a programar em COBOL, aprendendo, e de repente um dia eu já estava fazendo alguns programinhas em COBOL para me auxiliar no meu trabalho. E um dia meu chefe falou, cara, a gente não consegue contratar ninguém aqui para trabalhar, você sozinho aprendeu a programar, o que você acha da gente terceirizar essa contabilidade e você começar a trabalhar como programador mesmo aqui? Eu entrei de cabeça. Na época, eu estava cursando o meu curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal do Paraná. Eu acho que eu estava ali terminando o segundo ano. E aí, no ano seguinte, no terceiro ano, eu meio fiquei abalado, assim, pensando, vou largar esse curso e vou começar na área de desenvolvimento de software, né? Até pesquisei tudo, mas aí eu pisei bem no chão e falei, não, é melhor ter um curso inteiro que dois pela metade, né? Vamos terminar esse e continuar Exato. trabalhando e depois vejo o que eu faço. E aí, quando eu estava no quinto ano da faculdade, esse curso tinha 5 anos na minha época, teve um curso de programação orientada a objetos na PUC do Paraná, um curso de pós-graduação, e eu estava ansioso, porque eu estava querendo aprender bem orientação a objetos, e comecei a pesquisar e descobri que se eu tivesse um currículo bom, tivesse no último ano de faculdade, se eu tivesse trabalhando na área e a faculdade que eu estudava desse uma carta dizendo que eu estava na lista dos possíveis aprovados pelo meu histórico escolar, eu poderia fazer a pós-graduação. Então, eu consegui fazer minha pós-graduação em desenvolvimento orientado a objetos na PUC, ao mesmo tempo que eu fiz o quinto ano de Ciências Contábeis na Federal do Paraná. Então, eu terminei basicamente os dois cursos juntos ali, né? E ali em 96 ainda, eu já estava trabalhando com programação COBOL, tudo caractere, trabalhava com um servidor RISC em um terminal, a gente chama aqui no Brasil terminal burro, né? Que é só aquela telinha preta ou verde com teclado, sem mouse, sem nada. Então era assim que eu trabalhava naquela época.
o pessoal não sabia usar o debugger do COBOL, não sabia usar mesmo. Tinha uma sala fechada de vidro no meio, assim, das nossas salas, com uma impressora gigante, muito rápida, em que eles imprimiam um código lá e a gente ia numa mesona redonda, linha por linha, para debugar com caneta. Caramba. Com caneta. Eu que aprendi a usar o debug e ensinei esse pessoal que trabalhava comigo na época, mas depois de muito tempo ali que eu comecei a fuçar e aprender lendo os livros de COBOL, né? E ainda ali no final de 96, provavelmente ali, metade de 96, eu queria aprender a programar para Windows. E um dos colegas ali que trabalhava comigo comentou que um amigo dele estava começando a aprender e aí eu conheci o cara, a gente saiu para almoçar junto, ele falou: "Ah, vou trazer um CD para você". Aí na semana seguinte ele apareceu lá na empresa e me levou um CD do Delphi 2, que também vinha com o Delphi 1. Então eu instalei o Delphi 2 e o Delphi 1 na minha máquina e eu comecei a brincar ali com os exemplos que vinha com ele. Foi assim que eu comecei a programar com o Delphi daí. Caramba. João, estás aí, João? A câmara deu aqui um bug, mas pronto, eu já vou reiniciar aqui a câmara. Tranquilo, tranquilo. Não, mas Ia fazer. é interessante, César, que é um percurso que eu compartilho muito com ele. Eu também, o meu primeiro emprego também foi como aprendiz de contabilidade. E foi precisamente aí que eu tive contacto com a programação e logo com o COBOL. E foi um percurso muito semelhante ao de César, por isso revejo-me em muitas das coisas que ele diz. Eu vou só reiniciar aqui a minha câmera que lembrou-se de entrar em modo férias. Ô César, é muito interessante esse teu percurso, de fato. O João saiu, mas já deve voltar já. Peço desculpa aí pelo. É aquela história, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Hoje em dia, com essa história da IA, e eu vejo, nós somos mais ou menos da mesma época, também comecei mais ou menos na década de 90, em 92, 94, por aí. E eu vejo que a nossa geração ela começava muito cedo a trabalhar, né? Seja lá em que fosse, programação, contabilidade, outras coisas qualquer. E, e hoje eu vejo o jovem começando um bocado tarde para trabalhar, né? E também há muita notícia a dizer que o programador vai acabar e tudo mais, né? Então, o que você diria para esse jovem que quer começar na área de programação? Ao seu ver, o que você diria para esse jovem que quer começar na área de programação? Qual seria o conselho que você daria para esse jovem? Olha, meu amigo, comece o quanto antes, encontre algo que você se apaixone e aprenda tudo. Ouça as pessoas mais velhas, porque essa geração agora, eu pelo menos vejo, eu tenho filha adolescente, tá? Então eu tento convencer ela a aprender mais sobre essa área, não para programar mesmo, para aprender sobre tudo que tem disponível para ela ter uma vida melhor e mais oportunidades, né? Eu acho que ela, em primeiro lugar, eles têm que ter paciência. Não vão aprender tudo da noite por dia. Não vai ser vendo um videozinho no TikTok que elas vão se tornar sênior, né? E encontra uma paixão ali, se dedique a ela, que o resultado vai vir naturalmente, né? Não ficar esperando o resultado imediato, o sucesso imediato. O resultado vai vir com o tempo e ele vai ser duradouro. Muito bem, acho que é por aí mesmo, César. Ô César, você trouxe aí alguma novidade aí para mostrar para gente sobre Delphi? Alguma dica aí de Delphi que se possa mostrar para gente? Já passamos aí de 30 minutos do nosso papo. Eu acho que está um papo bem bacana. Mas se tiver alguma coisa aí de código que queira mostrar, então temos aí tempo para apresentar. Legal. Eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada aqui num projetinho com o Dext, né? Mostrar para Opa, o pessoal, falar sobre bora ele, né? nessa, Um pouquinho. bora A gente nessa. pode
Pode partilhar, tem lá um botãozinho em cima, tem lá o partilhar. Vou compartilhar, não sei como é que tá aparecendo para ti. Sim, deixa eu só organizar as coisas aqui. Muitas abas abertas. Ô, João, o negócio aí tá complicado aí no teu lado, hein, rapaz? Tá, mas já voltou. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao César rapidamente. César, se vê uma quantidade enorme de linguagens de programação surgindo de um dia para o outro, concorrendo umas com as outras. O que é que você diria a quem está no Delphi e não larga o Delphi? O porquê de nos mantermos no Delphi, César? Olha, bom, eu acho que um dos motivos é a sua pergunta anterior, é a paixão, né? Mas a paixão sozinha ela não se sustenta. Você tem que ter algum contraponto para que te apoie nisso aí. E, cara, eu já vi tantas pessoas que começaram sem conhecer nada ali com o Delphi, arrastando um componente para resolver um problema seu, e aquilo se tornou um projeto e depois se tornou uma empresa. Existe muito a ideia de que a entrada no Delphi é um pouco difícil, né? Então, porque o valor da licença é um pouco pesado para quem está começando e não tem um ganho com isso ainda. Mas se você tem uma ideia boa, um projeto bom, você começa ali com o Delphi Community, vai evoluindo, cara, você consegue sim se manter e ter um resultado muito bom com ele, né? A maior vantagem que você tem é ter uma linguagem ali bem descritiva, que é fácil de entender, porque afinal de contas você escreve o código muito menos do que você lê, né? Então isso facilita você ter um código muito bom. E o tempo de compilação do Delphi, ele é muito superior ao de outras ferramentas, a produtividade nele é muito boa, você consegue em poucos minutos fazer uma prototipação e criar ali um projeto muito rápido para apresentar para um cliente, para ter uma prova de Com conceito, né? certeza. Então, esse é um dos pontos mais positivos aí que você consegue em relação a outras ferramentas, e o Delphi, ele te dá essa possibilidade. O que me incomodava muito era a falta de ter o mesmo produtivo para projetos back-end, né? Que é onde eu mais me especializei durante os anos ali, onde não tem uma telinha para mostrar onde você trabalha ali um mês, o teu chefe quer ver algo pronto e a única coisa que você tem para mostrar é código, sabe? Então, essa é a parte difícil. Como é que você vai mostrar isso? Como é que você vai mostrar a produtividade sem mostrar uma telinha, né? Um dos projetos que eu trabalhei, muito grande, era só microserviços e era para migrar um ERP migrar os dados, na verdade, de um ERP de mais de 30 anos feito em COBOL para uma empresa multinacional para a web com cloud, né? Então, basicamente, eu passei recentemente, alguns anos atrás, aqui uns 4, 5 anos atrás, programando COBOL durante 3 meses para entender o que eles tinham. Aí eu tive que escrever programas que eram parser de COBOL para poder reescrever o código COBOL para ele se adaptar a um padrão que a gente precisava, para poder gerar um dump em memória dos dados que estavam sendo alterados ou criados, né? Para lá desse dump transformar em JSON e mandar para a nuvem em microserviços, né? Então, o que que a gente escrevia? Só código, só parser, só microserviços. E meu chefe olhava para mim e falava, cara, eu não sei nem o que responder para os nossos chefes, porque eu não tenho o que mostrar. Então, eu preciso que vocês montem uma apresentação para poder mostrar isso aqui funcionando. Então, eu tive que criar toda uma pipeline de tudo isso funcionando para mostrar para eles que quando alguém clicava num sistema COBOL lá, menos de um minuto depois, aquilo tá, uma nota fiscal, uma invoice estava disponível na web em um microserviço. Então, e aí a gente tinha rastreabilidade de tudo que acontecia por aquilo ali. Então, para criar esse tipo de projeto, eu tinha uma dificuldade no Delphi. Foi daí também o motivo de eu criar o Dext. Simplesmente você baixa ele, né? Existem alguns termos aí específicos do Dext, que eu falo que é da filosofia dele aqui, né? Em filosofia, que primeiro ele vem com as baterias incluídas, né? Então você compra um aparelho que precisa de bateria, então você tem que comprar a bateria, né? O Dext ele já vem com a bateria, você não vai precisar de outro projeto ali.
bem interessante. Eu não tenho aqui disponível agora, mas o Armandinho, ele criou um projeto com o Horse, cara, que é muito bom. Eu não estou aqui criticando a qualidade do projeto. Ele é bem minimalista, mas para fazer o projeto inteiro que o Armandinho precisava, eu lembro que ele tinha umas 20 ou 25 pastas, que era o Horse, daí vários middlewares e mais alguns outros projetos para conseguir fazer o projeto dele inteiro, web, né? Uma API completa. E aí, quando ele começou a usar o Dext, ele simplesmente mostrou para mim o print do mesmo projeto, era uma pasta com o Dext, sabe? Então, você ter isso aí disponível é a parte mais importante. E tem duas frases que eu gosto sempre de falar que, para mim, quando eu vou escrever cada parte do Dext que eu escrevo a lógica, eu testo aquilo, aí depois eu fico exercitando como escrever o código usando aquilo que eu fiz. E esse é o momento que aquela DSL evolui para eu ter uma sintaxe fluente, cheio de builders por trás e factories criando as coisas para mim, né? Então, em 95, teve uma apresentação do Robert Pike. O Robert Pike, ele é o criador da linguagem Go, tá? Na época, ela era considerada a menor linguagem do mundo, ela tinha só 25 keywords. E para quem não conhece quem é o Robert Pike, ele trabalhava na Bell's Lab, ele criou o Unix, ele criou o UTF-8, que você usa todo dia, e ele criou mais um monte de tecnologia que a gente usa todo dia, né? E aí, ele, acho que não tinha o que fazer, ele foi lá e criou a linguagem Go também. E ele falou porque todo mundo fala que a linguagem era muito simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Então ele falava que simplicidade é complicada. Porque para ele conseguir fazer uma sintaxe simplificada por trás, ele teve que trabalhar numa parte muito complexa para poder abstrair e entregar aquilo simples. Então, isso é algo que eu carrego em cada linha de código criada com o Dext, né? E a outra, que é daquele colega que a gente falou antes, que é a do Steve Ardales, faça simples escrever código correto e faça difícil escrever código errado, né? Então, quando a gente vai trabalhar em criar frameworks, em bibliotecas, a gente tem que ter isso aqui, que a gente tem que dar o caminho para o cara fazer tudo certo. E se ele tentar fazer algo errado, tem que ser difícil, entendeu? Com isso a gente vai conseguir educar essas pessoas que estão começando a fazer tudo direito. Então, esses são dois princípios ali. Respondi para você, João? Muito obrigado. Responde. César, deixa-me só fazer mais uma pergunta. É rápido. Se eu te tivesse que perguntar qual é a maturidade do Dext neste momento para ser usado, por exemplo, a nível empresarial, a nível de grandes soluções, está pronto? Confiava nele? Eu confio, eu estou usando, ele está sendo usado já em produção, tá? O que acontece é que ele está numa fase final de maturidade. Todo dia eu estou comitando pequenas correções que aparecem em corner cases mesmo, sabe? Situações muito específicas que combina vários fatores ali, aí falha, e daí então são correções muito simples. Então, para o que ele se propõe, para o que está implementado até agora, ele pode sim ser usado em produção. Eu tive essa mesma pergunta ainda essa semana, mas essa pergunta era específica para um ambiente de desenvolvimento desktop. E aí eu conhecia quem me perguntou e eu sei como é o estilo de programação, eu sei que aquela pessoa espera programar com datasets. Então, o Dext ainda não tem nenhum dataset, porque o dataset é um pattern diferente, tá? Então, eu acho ele muito parecido até com o Active Record em alguns elementos ali que ele trabalha ali, mas eu acho ele um pouco pesado, tá? Para o modelo de performance e processamento que o Dext propõe, tá? Eu pretendo criar em algum momento aí, em breve, um dataset que vai ajudar as pessoas que são desse mundo desktop, que cria telinhas ali com grids e relatórios com Fast Report, por exemplo. Eu acho que daí ele se encaixa muito bem nesse modelo aqui, RAD ali, né? Então, eu brinco aqui com os mais chegados que recentemente eu terminei o Dext Embarcadeiro Edition, porque nós temos nele implementado o Web Broker, então agora você consegue gerar projetos Dext com Web Broker e fazer deploy de Fast CGI ou SAP, né, no servidor IS.
Nós temos suporte do ORM com o Interbase, e também, recentemente, eu falei, pô, tem os dois já, deixa eu pegar. Eu integrei nele o Web Stencil. Talvez até esse seja um exemplo muito legal de mostrar. Você estava pedindo para mostrar alguma coisa, Manda ver, Jorge? manda ver. E eu acho que, de repente, dá para mostrar esse exemplo aqui, um exemplo que eu fiz com o Web Stencils, que daí ele complementou o Dext Embarcadero Edition, né? Mas, Só para nivelar aqui o pessoal, você está apresentando agora um exemplo utilizando Dext com Web Stencils. É isso. exatamente, exato. Okay. Então, no futuro, eu tenho trabalhado agora, João, da seguinte forma. Eu foco numa funcionalidade específica e deixo ela bem madura, tá? Então é assim que eu estou trabalhando. Então, em algum momento, muito em breve, eu vou focar na integração com a IDE, tá? O Dext, eu tô pensando para ele um conceito um pouquinho diferente do que tem. Deixa eu ver aqui, deixa eu executar um programa. Ele vai ter uma ferramenta de auxílio para o programador que eu implementei com o pattern sidecar e eu chamo ele de Dext Sidecar, tá? O que é legal nele? Ele é um dashboard feito com Dext, tá? Tecnologia HTML, e você pode abrir aqui projetos, tá? Nele, ele mostra o ambiente, ó, quais versões do Delphi estão aqui, ele vai identificar que versão que você está trabalhando no projeto, para que ele possa executar ações para você. Esse dashboard está disponível em vários idiomas, tá? Inglês, português, espanhol, francês, italiano, alemão e japonês, tá? Para quem gosta de tema escuro, tema claro. Não tem nenhum projeto selecionado aqui no momento. Eu tenho um runner de teste unitários web aqui, tá? Então, que eu carregando o teste, eu posso executar teste, ver os resultados aqui do lado. Eu tenho esse HTTP que ele funciona do estilo do Postman para você executar requisições, é HTTP, mas isso é um suporte do Dext para arquivos .http. Quem está acostumado com outras IDEs, você tem um arquivinho .http que você faz as requisições. Então, você pode ter variáveis e pode fazer várias requisições, ó. Então, esses 3 hashes aqui é um separador de requisição e o nome que tiver na frente é o nome da requisição. Ó, ele fez o parse e colocou aqui as requisições. Eu posso fazer, por exemplo, ó, get users, executar. Ó, ele já mostrou aqui. Mas isso aqui foi implementado no framework para que você possa escrever os teus testes unitários da sua web API, criar um arquivo .http e mandar os teus testes unitários bater na tua própria API e funcionar ali rodando os testes de integração. Então, tem configurações, aqui tem um logger aqui que vai funcionar mais ou menos como um dashboard de logs da tua aplicação. E aí, qual que vai ser o próximo passo? O próximo passo vai... Desculpe aí a falha técnica. Vamos lá, continua lá, César. E aqui, ó, esse sidecar, ele vai ser o ponto de integração do desenvolvedor com a IDE. Então, ele é uma ferramenta em que ele é um dashboard, e nesse dashboard, o plano é ter um expert na IDE que conversa com ele, avisando para o dashboard aqui qual projeto que você está, e aí ele vai te mostrando ferramentas aqui para te auxiliar no desenvolvimento, como um dashboard cliente, como se ele está configurado, se não está configurado, um runner de testes unitários, então você vai alterando o teu código, vai criando testes unitários, ele vai populando aqui, você pode executar teus testes unitários aqui. Isso aqui, imagine você trabalhando com Delphi na tela cheia em um monitor e esse dashboard no segundo monitor, tá? Nós temos um executor de arquivos .http, ele funciona com o Postman, então você escreve os teus testes aqui para esses arquivos .http, para quem não está familiarizado, ele é muito comum em outras ferramentas e outras IDEs, no .NET, no .NET Core, no VS Code, no Visual Studio e nas IDEs do JetBrains, em que você escreve um arquivo texto com as requisições e você pode executar, nesse caso, uma ferramentinha estilo Postman, e, por exemplo, aqui, ó, ele fez o passe de todas as requisições configuradas, tá? Então, aqui, ó, um get post by ID, usando a variável base URL e o content type application JSON aqui, então get post by ID execute,
ele já mostra aqui o resultado. Isso também é integrado nos testes unitários. No Dext foi implementado tudo que existe sobre testes unitários. Então, para executar teste unitário, você não precisa nem da DUnit, nem da DUnit X. O Delphi tem o seu runner próprio. Então, eu implementei todo suporte para testes unitários muito inspirado no ambiente .NET, mas eu peguei o MS Test 2, o NUnit, eu peguei Fluent Assertions, eu peguei o Mockil, que é uma biblioteca de mock, eu peguei um runner, e eu implementei tudo isso, e aí depois de tudo pronto, de todos esses frameworks aqui no Dext, eu ainda fui lá na IA e falei, o que tem de legal em outras ferramentas de desenvolvimento, da JetBrains, do Flutter, que tipo de recurso você tem que seria útil para você poder, para a gente implementar aqui. E daí fiz mais uma sessão de implementação de todos esses recursos ali, tá? Então, a parte de teste unitário ela é muito completa e aqui nós temos também a parte aqui de log, então você vai poder rodar o teu aplicativo numa janela e mandando logs para cá, rodando testes unitários, então essa vai ser uma integração do Dext com a IDE. Então, como eu pretendo fazer muita coisa aqui, muitas ferramentas aqui, a ideia é não sobrecarregar a IDE, porque a IDE já tem muita coisa. Quando você começa a instalar muitos experts lá, ela começa a ficar pesado, porque você está trabalhando no endereço de memória, mesmo sendo uma BPL sua, você está trabalhando no endereço de memória da IDE. Então tá o mesmo gerenciador de memória. E dessa forma você tem um projeto Dext rodando em paralelo com o Sidecar e conversando via HTTP com a IDE e a IDE informando aonde que você está clicando, o que você está fazendo lá, ele vai te dando contexto e aí esse dashboard vai poder mostrar para você, sendo uma ferramenta complementar de desenvolvimento. Uau. Beleza? Cara, é fantástico isso. Eu acho que mais do que um papo, está sendo uma aula. Uma aula técnica, teórica ou prática sobre o Dext. É muito legal. Você quer mostrar mais alguma coisa, César? Vamos mostrar aquele exemplo com Web Stencils aqui? Mostra lá, então. Olha, esse aqui é um projetinho muito simples no padrão Dext, né? Então, aqui, basicamente, você tem que criar uma Web Application, tá? Essa Function Global Web Application tem uma factory por trás que cria essa instância para você. Um padrão utilizado aqui no Dext, que eu estou tentando levar para o pessoal, é o de manter o ponto DPR do teu projeto limpo. Então, em vez de você escrever todo o código de inicialização aqui, você cria uma classe Startup. Essa classe Startup, ela deve implementar essa interface.startup para que você possa configurar os teus serviços que vão ter injeção de dependências, tá? Então, aqui o Dext ele já vem com injeção de dependência em tudo, então para você não precisar dar create em nada, ele vai criando e entregando para você aonde você precisa, tá? Aqui eu estou criando o meu DB Context e mandando ele criar um banco de dados Web Stencil Customers DB, e eu estou adicionando suporte a Web Stencils nos meus serviços. Então, tudo que precisar para Web Stencil em qualquer momento já vai estar registrado lá e o Dext vai saber como instanciar. Esse Web Stencils aqui, ele tem alguns overloads em que você pode personalizar as options, né? As opções aqui, esse view options ali, você pode dizer qual que é a pasta onde você vai colocar os teus HTMLs, quais são os padrões, qual que é o arquivo de layouts e tudo mais, né? Mas no Dext, eu tenho o seguinte filosofia. Qual que é o padrão mais utilizado para cada funcionalidade, certo? E esse padrão é implementado como default. Então, como ele é implementado como default, a gente usa aqui aquele padrão COC, né, que é Convention Over Configuration. Então, por padrão, ele já vai funcionando seguindo o padrão de mercado. Se você quiser fazer diferente, você pode personalizar passando as suas options. Se não, você usa como está. E com isso, você tem menos configuração para fazer. Entendeu? Beleza, então essa aqui é a configuração básica desse projeto, aí eu tenho a configuração da aplicação já rodando. Então, aqui ele vai precisar criar instâncias de objetos. Então, se eu precisar desses objetos, ele tem que estar registrado aqui em cima. Primeira coisa, como que eu quero o meu padrão do JSON aqui? Eu quero que ele seja camel case, case insensitive e use isodate format. E se você der um ponto aqui, ó, você tem várias outras configurações aqui, ó, Pascal case, Next case, enum as string,
Unix timestamp, enfim, qualquer coisa. Essa Fluent Interface aqui é um recorde com implicit operators que o JSON Default String sabe construir o options para você e registrar tudo no Dext para ele saber que em todo lugar que você trabalhar com string, você tem essa convenção global. Você pode sobrescrever isso em alguns pontos específicos, quando você precisar. Vamos supor, eu quero integrar agora com uma API do governo, e lá o padrão de JSON é diferente. Então, naquele contexto, eu faço aquela configuração para ele, mas para o restante da aplicação é desse jeito. E aí eu tenho o builder da aplicação, em que eu vou configurar aqui para mim que eu quero o developer exception page, para eu ter mais informações quando der erro. Eu quero o HTTP login, e aqui eu quero o view engine. Esse view engine aqui, na verdade, é uma abstração do WebStencils. Ele inicialmente era use WebStencils view, né? Mas eu abstraí isso por quê? Porque no futuro, o que o WebStencils é? O WebStencils, ele basicamente é um processador de templates, concorda? Uhum. Mas ele está disponível só na versão mais recente do Delphi. Existem outros processadores de templates da comunidade. Então a gente vai poder registrar outros processadores de templates aqui, mas usar o mesmo view engine, entendeu? Que é o quê? Que é o cara que dispara o processamento só chamando o teu engine lá para processar os templates depois. O Dext suporta static files, né? Então eu posso disponibilizar arquivos para download. Então, nesse caso aqui, eu passo static files do meu diretório, tá? Em que ele vai disponibilizar. O meu home, ele já vai devolver o index. Então, aqui, ó, view. O results é uma factory de resultados, tá? Importante aqui, esse projeto, ele está usando um modelo parecido com o Horse lá, de Minimal API. Então, em vez de ter um controller completo, eu venho aqui e digo map-get, digo qual que vai ser o result, vai ser um iResult. Aqui eu estou dizendo que é a raiz do meu site, né, o barra. E no result, aqui eu tenho essa classe results, que ela é uma factory para eu retornar. Olha aqui, eu tenho OK, que é o 200, created, bad request, not found, no content, unauthorized, forbidden, internal error server, JSON, HTML, content, string, qualquer coisa aqui, ele já vai criar para mim, serializar e devolver pronto para o cara. Você não precisa transformar o teu objeto, por exemplo, num JSON, você não precisa carregar um arquivo e devolver para ele. Você simplesmente diz aqui eu vou devolver o view index. E daí lá por trás, na hora que ele começar a escrever o result, aí que ele vai ler os bytes e transmitir ao mesmo tempo. Ele não carrega isso para a memória, ele faz o streaming do conteúdo, para não sobrecarregar a memória do servidor. Aí um pouquinho mais legal aqui, ó, eu tenho aqui um outro get, e nesse get, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma injeção de dependência. Sabe aquele contexto que a gente configurou no passo anterior lá? Então, aquele contexto eu estou falando bem assim, ó, para esse endpoint, eu quero que você injete ele chamando ele de DB, tá? No endpoint customer. Então, quando ele chamar esse endpoint, o runtime do Dext vai pegar uma instância para essa thread, isso aí é thread safe, tá? Então, ele vai pegar uma instância para essa thread, injetar aqui. Então, eu estou dizendo para ele, ó, retorne uma view, eu vou precisar de um tcustomer. Aí eu vou pegar a view customer que está lá na pasta, então ele vai procurar um arquivo HTML com esse nome lá. E aqui o que eu estou falando para ele? Ó, no meu DB, retorne para mim todos os customers com query all. Esse query all, você pode ver que não é uma lista, não é objeto, é uma query para tudo. Eu estou dizendo para ele, eu quero uma query de tudo. Isso aqui está sendo passado lá para o teu WebStencils. Então, quando o WebStencils estiver processando o template, aí que ele vai executar essa query, e quando ele estiver interagindo, ele vai ler direto do driver do Faridak e passar os bytes direto. Ele não vai instanciar o objeto no meio, ele vai fazer ele vai ler direto do Faridak e ele vai gravar direto binário UTF-8, sem instanciar uma string UTF-16, que é o padrão do Delphi, e depois converter para UTF-8. Ele faz direto a serialização, passando direto no streaming que está devolvendo para a tua requisição API. Isso dá um nível de performance absurda, tá? Nesse outro aqui, que é esse get, ele está fazendo uma coisa muito mais legal, que é o quê? Eu estou injetando o meu context, eu estou injetando um search de TO. Esse search de TO é muito legal, e a gente vai agora para um outro cara chamado
Model Bind. O que é o Model Bind? O Model Bind, ele pega tudo da tua requisição e ele pode injetar no teu endpoint, para você não precisar ir lá, request.header, request.query, request.body, sabe? Não, você simplesmente vem aqui, ó. No caso, ele entende sozinho, mas você tem isso aqui, ó, from query. Eu estou dizendo que esse search term está vindo da query da URL. E ele vai criar esse search de TO e vai colocar nesse campo. Eu poderia, por exemplo, colocar, por exemplo, aqui um token string, tá? E colocar aqui, ó, from header, e aqui dizer, ó, x-authorization. Aí o que o Dext ia fazer? O Dext ia procurar lá no header da requisição essa informação e injetar nesse campo aqui, entendeu? E você tem também o from body, que você pode pegar só um campo do teu body e injetar nesse objeto, ou você pode colocar aqui, nesse seu endpoint, mais um objeto, e nesse objeto ele vai simplesmente saber, ó, eu já peguei tudo dos outros lugares, então aqui eu vou injetar o body, ele põe ali o teu body inteiro. Então você não precisa ficar procurando nada disso, certo? Ele simplesmente te dá pronto, e o que eu tenho aqui? Eu tenho meu DB, customers, where. Aí eu estou colocando C. onde o nome contém o termo que você está buscando, ou contém no e-mail. Então ele vai procurar no nome ou no e-mail o termo que você está buscando aqui, tá? Essa expressão vai ser passada adiante, vai ser processada também lá no momento que eu precisar gerar a minha view, tá? E aqui vem uma coisa interessante, ó. No Delphi a gente não tem expressões lambdas, tá? Sim. Como a gente não tem expressões lambdas, eu criei um tipo de dados chamado Smart Types, em que, se você tiver no modo prototype, ao invés de você estar trabalhando, por exemplo, com o customer.name, que é uma string, ele vai te devolver os metadados dele. Aí esse metadado é utilizado para montar essa expressão. Então aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho uma expressão in, aqui eu tenho outra expressão in, e eu tenho uma outra terceira expressão or, que é juntando isso aqui. Então essa árvore de expressão vai ter todos esses níveis. Isso que é passado adiante lá na frente para fazer o processamento. E eu passo ele direto aqui no meu segundo parâmetro do meu results, porque daí vai ser processado automaticamente lá pelo Web Extensions, tá? Ele vai chamar essa parte interna lá do ORM para executar essa query no banco de dados. Essa query vai ser executada, ele vai pegar o resultado, que vai ser essa lista, e essa lista vai ser serializada automaticamente e devolvida junto para sua view ser processada pelo Web Extensions. Então aqui eu tenho 3 endpoints completos feito eles. E aí, o que é legal aqui? A gente olha aqui, a entidade. A entidade, cara, é uma classe simples, tá? A única diferença é que para ter tudo aquilo pronto, sem precisar escrever mais uma classe, eu uso esses tipos do Dext, é o int type, string type aqui, tá? Porque daí ele é uma especialização desse prop aqui, ó. E esse prop é um tipo de recorde completo, genérico, que ele sobrescreve todos os operators, implicit, explicit, e class operator aqui, ó, de todas as operações aqui, ó. E daí, com isso, é criado uma árvore de expressões e, ao mesmo tempo, o value, que é o que a gente precisa daí para o usuário final, tá? Ah, mas eu quero trabalhar só com tipo simples, tipo string. Você também consegue, e você pode fazer daí o que é um entity type, que seria uma outra classe separada e registra como aquilo lá, mas só que daí você tem que ter 2 classes para manter ela incompatível, uma de dados e outra de metadados, entendeu? E nessa aqui você tem as duas em um único lugar só funcionando. Deixa eu executar esse cara para a gente ver o que ele vai mostrar para a gente aqui, né? Que acho que vocês estão curiosos de ver o que se transforma isso aqui, né? É muita informação, rapaz. Olha só, eu tô aqui rodando, ele criou o banco de dados, populou o banco de dados, eu não mostrei aqui, acabei passando direto, mas aqui, ó, eu tenho o seed database, tá? Que daí o que ele fez, ó, ele pegou o meu contexto, verificou se estava criado o banco de dados, se não tivesse, ele criava. Se ele não tem nenhum registro, isso aqui podia ser só .n aqui, né? Ele foi populou com todos esses customers aqui e deu um save changes, né?
O add customer é uma local function aqui, né? Que pega o nome e o e-mail e vai adicionando no meu context. E no final eu salvo tudo de uma vez, mandando um book lá para o banco de dados, tá? E aqui executando, ele está rodando a porta 5000. Se eu dou um Ctrl clique aqui, isso aqui é o que eu tenho, tá? Da onde que vem isso aqui, César? Deixa eu abrir para vocês verem a pasta do projeto, tá? Olha aqui, eu tenho a pasta www.root views. Tá vendo aqueles nomes que eu retornava na minha view, ó? É isso aqui, ó. Index, customer list, customer, e daí pro padrão tem o ponto .html. Ah, mas o meu, eu não uso ponto .html, eu uso ponto .html. Daí é aquele options que você configura. E esse aqui é o layout. Então, essas aqui são views parciais e essa aqui é o esqueleto de como vai ser a view. Deixa eu abrir aqui para vocês verem que code. É um HTML aqui, tá? Ó. E ele tem aqui render body, tá? E aqui esse render body ele vai injetar, por exemplo, customer list. O customer list, o que que ele tem, ó? Ele faz um for each em cada item que está recebendo, tá? Como eu estou trabalhando com Smart Properties, eu tenho essa função criada para integrar o Dext com o Web Extension, que daí ele sabe ler o valor exato que está naquela propriedade lá. Então, aqui, eu estou criando uma tabela, colocando o ID, o nome e o e-mail. No final tem um botão editar, que não está fazendo nada aqui, então ele não faz nada, esse botão não está programado. E se o model estiver vazio, ele imprime nenhum cliente encontrado, né? Vamos lá. Esse aqui é o meu index, tá? O index aqui ele não tem nenhuma formação de regra de negócio, ele é só bonitinho aqui, mas vamos ver a lista de clientes. Vocês viram a velocidade que foi instantânea? Lógico que são poucos dados, está rodando local, mas isso aqui é muito rápido. E aqui, se eu vier aqui, por exemplo, digitar, ó, ele está fazendo essa busca, populando e refazendo tudo ao mesmo tempo, ó. Ó, aqui tem um John aqui do... Não tem, ó, lembra que, ó, nenhum cliente encontrado, que era aquele else lá daquela view. Quando limpa, ele retorna e faz a consulta direta. Isso aqui está sendo feito pesquisa, então como que foi implementado isso aqui? A gente está usando aqui o Web Stencils, está usando um Flyweight Iterator, tá? Que foi implementado esse pattern dentro do Dext, e essa pesquisa ela é feita com HTMX. Então, no Dext, eu integrei já o HTMX. Ele olha, quando você está trabalhando com views, ele extrai do header da requisição para ele poder entender se ele tem que devolver uma view completa ou uma view parcial. Então, quando você executou agora o Dext aqui para fazer essa pergunta aqui, ó, vou pegar aqui, ó, o Armandinho aqui. O que que aconteceu? Eu não retornei tudo isso aqui. Eu retornei só a view parcial e daí ele sabe aonde injetar lá na minha view, que ele já tem o layout, ele injeta só esse pedaço que retornou substituindo o anterior. Então isso foi feito com HTMX aqui, utilizando o Web Extensions aqui e o Dext Framework para criar essa aplicação aqui bonitona, moderna, com um código muito simples, tá? Então aqui, ó, eu estou usando aqui uma aplicação console, né? Lembra que eu configurei lá o middleware de login, né? Então, aqui no Startup, quando você chegou aqui, ó, isso aqui são middlewares, tá? Então, eu tenho um middleware, ele tem uma pipeline, então quando chega a requisição, ele vai passando na ordem que está feito aqui. Então, o primeiro de todos é o exception. Para se der pau, ele vai capturar aqui, não vai finalizar sua aplicação e vai devolver uma mensagem de exception lá para você, tá? Esse exception handler aqui seria para usuário final e esse aqui é para desenvolvimento. Então, o ifdef aqui com debug aqui ajudaria aqui, mas eu fui preguiçoso e não coloquei. O HTTP login, tá? O view engine é para processamento do Web Stencil e static files é para eu poder enviar para a minha view aqueles arquivos .html que estão lá, né? O restante são os endpoints aqui, mas aqui, esse aqui especificamente, o HTTP login, você tem aqui ó, os logs de cada requisição, ó, tá? Então, cada requisição, ó, customer search e o tempo que levou para fazer todo o processamento. Então, toda a pipeline dessa requisição durou 3 milésimos de segundos. Não é 3 segundos, não, é 3 milésimos de segundo esse tempo aqui de processamento entre processar a requisição,
bater no banco de dados, serializar de volta, e daí, depois de serializar, ele viu quanto tempo que demorou. Muito bom. Ô César, já passamos aqui de 1 hora aí do nosso papo. Fantástico, rapaz. Fantástico. Uma autêntica aula de um produto. É verdade. Ô César, percebe-se o gosto que você tem e teve para desenvolver. Não sei se quer já tirar a partilha, não sei se quer mostrar mais alguma coisa. Percebe-se bem a gosto, né, que você tem aí do trabalho que você fez, só que isso percebe-se que é um trabalho bem grande, né? E fazer, você tem gente já a te ajudar a fazer dar continuidade nesse projeto. Se você aceitar pessoas para ajudar nesse projeto, como é que você faz? Todo mundo é bem-vindo aqui, tá? Tem várias pessoas que estão contribuindo ali. O Armandinho, nosso amigo ali, ele é um dos primeiros que embarcou nessa. Quando ele viu meus primeiros protótipos, ele falou: Cara, se isso aí funcionar, eu vou migrar um projeto que eu tenho do Horse, que eu comecei a fazer para ele. Aí ele, em um dia ali, já conseguiu fazer a migração e fazer tudo funcionar. Então, hoje, por exemplo, essa API dele já está feito. Deploy na AWS, tá? Ele tem uma pipeline configurada lá na Azure, e essa tem pipeline de qualidade que roda os testes de unidade, tem code coverage também, tudo integrado pelo Dext, tá? E integrado ao Sonar Cube. Então ele popula lá tudo o Sonar Cube e faz o deploy. Então cada vez que ele faz um merge da branch dele de desenvolvimento para a branch de master, essa pipeline dispara automático e executa lá fazendo o deploy. Muito legal esse CI/CD completo executando ali, mas além dele, vários outros MVPs ali já estão migrando seus projetos, eles têm me conversado e estão fazendo alguns projetos grandes. O Newton, lá, ele contou que está trabalhando já num projeto grande que, pô, se eu não me engano, cara, é algo em torno de 600 mil registros por dia, tá rodando no Dex, ele diz que está muito rápido. Tem gente contribuindo de fora do Brasil. Na semana passada ou retrasada, a própria implementação de integração com o Web Broker foi feita pela comunidade, não foi por mim, estava no meu roadmap, então tem a pastinha Docs, roadmap, tem todas as ideias malucas que eu tenho para implementar aqui no Dex. Eu digo maluca porque ela é muito grande e ambiciosa, não porque elas são erradas, tá? Mas, então, as pessoas têm me procurado, e eu falo para eles: olha lá no roadmap, acha alguma coisa que você gosta, me chama para conversar, abre uma issue ali, vamos discutir, manda os teus PRs, eu vou te ajudar. Então, tá, quase todo dia está tendo uma contribuição da comunidade, seja para reportar um problema, seja para explicar algo que não deu certo na documentação. Na pasta Docs tem o Dextbook. Tá? Então, eu estava fazendo a documentação, eu pensei, pô, vamos fazer uma documentação no estilo livro, em que ele tem lá o Get Started, lá e vai mostrando cada etapa. Então, cada vez que eu faço uma funcionalidade, eu crio os testes e eu vou lá e documento também. Então, o Dextbook está disponível em inglês e em português, tá? Então, é só entrar lá na pastinha Docs, Book e Book PTBR, tem ali a documentação. Bom, a gente vai deixar no link da descrição os links todos. Depois E o César vai passar para a gente vai deixar na descrição desse vídeo. o Armandinho, ele tá seguindo o Dextbook e ele criou uma playlist no canal dele do YouTube em que ele está ensinando cada uma das funcionalidades lá. São vídeos curtos de 15 a 20 minutos, focados cada um num tipo de funcionalidade pequena para criar uma aplicação, uma web API completa ali. Ele tem uma didática muito boa, ele mostra ali Sim. como que programa e como que funciona o Dext. Tá muito legal isso aí, essa série dele, tô curtindo. Inclusive ela tá lá no README do próprio Dext, tem a referência a essa série dele aí. Enfim, todo mundo que ajuda é bem-vindo, não importa se você é experiente ou é iniciante, vai ser ouvido. Eu vou tentar ajudar você da melhor forma para você ajudar o projeto. Meu plano é que ele chegue ao ponto em que ele seja só da comunidade, não seja mais um projeto do César. Assim que eu conseguir ter mais projetos aqui feitos com eles, eu vou começar a escrever mais, eu pretendo escrever alguns livros sobre o Dext, sabe? Em É vez isso de que eu ter ia um livro perguntar. gigante. Você pretende escrever um livro sobre Dext?
Então, assim, o Delphi Multithread, ele tinha uma característica muito específica que era, não existia um livro de formação sobre threads em Delphi. Então, eu quis fazer ele completo, uma formação. Para quem não sabe nada, até para quem sabe tudo, tópicos muito avançados. Então, aquilo lá foi um estilo dele. Agora, para o Dext, eu tenho um outro objetivo, que é, além de doar o Dext para a comunidade e criar o Dext Book ali, que é para iniciantes, totalmente gratuito. Em breve vou ter uma opção dele em PDF, talvez ali para as pessoas ali, ou se alguém quiser trabalhar numa forma, num passe para gerar automaticamente ali, a gente é só contribuir, né? Mas eu vou criar alguns livros, entendeu? Como criar uma API web com Minimal API, um com controllers, outro só sobre o RM, outro sobre segurança, você entende? Então você, como escrever projetos seguindo Clean Architecture e Clean Code, usando o Dext. Só que ele vai ser focado menores. Então, meu plano é ter livros menores, para eles serem lançados mais rápidos, e esse livro, sim, vai ter tanto a versão impressa, quanto a versão digital pelo Kindle, por exemplo. Maravilha. César, para a gente finalizar aqui, já passamos aí de 1h20 de papo. João, tem mais alguma pergunta aí para a gente finalizar? Não, perguntas não. Quer Olha, dizer, eu tenho, mas vou deixar para uma outra ocasião para eu tirar as minhas dúvidas só com o César. Maravilha. César, nós estamos a programar um novo evento. Você participou do nosso primeiro evento no ano passado. Você já está intimado a participar do segundo e falar sobre Dext. Atenção. Estou brincando. Você será muito bem-vindo se você for possível você participar e falar sobre o Dext. Eu queria, então, se você puder deixar aí uma mensagem final para o pessoal que assistiu esse vídeo. Deixar aí nosso obrigado ao César por ter aceito nosso convite mais uma vez. Deixa aí, então, sua mensagem final, César, para a gente finalizar aqui esse papo. Eu vou pedir a sua licença para eu novamente compartilhar minha tela, que eu quero compartilhar um outro projeto que está sendo feito com o Dext e que tem a ver com isso que você acabou de falar de eventos aqui, tá? Eu só vou ver aqui o seu tempo, cara, que eu não quero estourar o seu tempo. Fica tranquilo. Olha só, então é o seguinte, eu, o Amandinho e o Jax, 3 MVPs aqui, a gente mora próximo aqui na região do Vale do Itajaí, aqui que é a região de Blumenau, tá? O Sul do Brasil. Então, eu fiquei pensando no nome legal para a gente criar para uma comunidade aí mais moderno, né? Para trazer principalmente os programadores Delphi mais novos. E aí eu pensei, a Microsoft criou o .NET, que é o .NET, né, a extensão .NET, então por que não a gente não cria a comunidade .paz, que é o Paz do Delphi, né? E eu criei o .paz.dev. Aí qual que é o objetivo do .paz aqui inicialmente? Inicialmente é encontros mensais, provavelmente aqui, com os programadores Delphi da região, em que as pessoas vão poder se inscrever para ir lá fazer sua palestrinha ali, rapidinho ali, com pouca gente, para ter esse bate-papo direto. Eu vou me apresentar, o Armando, o Jax também, que está fazendo coisas sensacionais com o FMX e que logo vai estar integrado no Dext também, tá? Então, para quem é aqui da região, que quer participar do nosso primeiro .pass Sections, tá? Que a gente vai fazer aqui, se inscreve lá no .pass.dev, seu nome, e-mail, que nesse momento nós estamos encontrando o local do evento, tá? E assim que a gente fechar o local do evento, souber a capacidade dele, a gente vai abrir as inscrições, tá? Esse é um projeto que vai ser desenvolvido aqui com o próprio Dext, com o back-end rodando na nuvem lá do Dext ali, vai ter os tickets, vai ter as notificações, tudo feito com o próprio Dext, e nós vamos mostrar como é feito esse projeto nesse evento, e vamos falar de muitas outras coisas. Então, venha participar. Eu também convido você para fazer parte aqui da comunidade do Dext. O Dext não é só desenvolvimento web, ele tem um RM que serve para você trabalhar com projetos desktop, ele serve para testes unitários, ele tem units aqui, por exemplo, para você fazer programação assíncrona, você tem REST Client de alta performance, já integrado com essa programação assíncrona em que você faz uma pipeline de processamentos, tem geração de documento, você quer documentar o teu projeto, o Dext tem o Dext Doc, que ele gera documentação HTML e gráficos com Marmade de todo o teu projeto, então você pode usar isso para documentar o teu projeto.
uma coisa que a gente não falou ali, ele tem suporte também a Swagger, então você tem a documentação viva no Swagger e tem a documentação para os desenvolvedores ali. O que mais? Tem muita coisa aqui para você utilizar, não só para projetos novos web. Você pode começar a usar o Dext no teu projeto legado, adicionando parte deles e aos poucos refatorando. Você pode se beneficiar de toda essa parte de teste unitário. E se você só é um curioso, vem aqui ver, vem aqui aprender, porque aqui você vai aprender boas práticas de programação que são utilizadas para as outras stacks. Então, se você está de olho, muita gente acaba indo para outras linguagens, outras stacks, porque diz que o Delphi programa só RAD e eu gosto de programar num jeito de programação mais moderno, com padrões de projeto e orientação a objeto. O Dext é desse jeito. E ele também traz para o código o RAD, né? Por que é o RAD? É o RAD Application Development. Então eu trouxe para o código o RAD Application Development com Clean Architecture. Convido todo mundo para fazer parte, convido para vir aqui, ver o projeto, olhar a documentação aqui, né? O Dext Book, aqui, ó, para quem quiser só ver aqui o Dext Book, ó, tá nessa pastinha aqui, ó. Você tem aqui, ó, livro Dext, primeiros passos, o RM, o framework web, aqui autenticação, recurso de API, acesso a dados, recursos avançados, tudo aqui documentado para você poder aprender, tá? Dá uma força para o projeto, vem aqui dar uma estrelinha aqui para o projeto, aqui para apoiar o projeto. Isso vai fazer com que o projeto seja divulgado com mais aí pela comunidade. Então, todo mundo é bem-vindo. Pô, maravilha, César, maravilha. Obrigado mesmo. Eu acho que essa já é a mensagem final, ou não? Essa é a Deixa aí mensagem só. final. Vem pro Dext. Maravilha. Tira aí a partida, então, por favor, César, para a gente poder finalizar aqui o vídeo. Quero agradecer mais uma vez, César. Esse papo foi fantástico. Foi uma aula de tecnologia, de desenvolvimento avançado. Parabéns pelo trabalho que você tem feito aí com o Dext, e não só pelo conhecimento todo que você faz. A gente está muito agradecido aqui pela nossa comunidade. A gente ainda está a crescer aqui em Portugal, a nossa comunidade. E obrigado aí também pela força que nos deu e ter apresentado todo esse conteúdo para nós aqui, tá bem? João, Agradeço a oportunidade, é um prazer. nós que agradecemos, César. Obrigado mesmo. João, fica contigo aí as palavras. Pessoal, como puderam ver, tivemos aqui um exemplo ao vivo de como o Delphi faz coisas fantásticas. É uma ferramenta poderosíssima, não tem como dizer que não está ao nível das outras. Antes, pelo contrário, acho que as outras têm muito que aprender com o Delphi. E, mais uma vez, César, obrigadíssimo pela aula top que foi. É um privilégio ter um professor destes ao vivo connosco. Muito obrigado, César. É isso aí. Valeu, pessoal. Pessoal, Um o prazer foi nosso, César. Pessoal, vamos ficar por aqui. Até o próximo programa. João, muito obrigado aí pela parceria. Todas as terças-feiras aí, apresentando o nosso Papo Dev com o Portinho. Não esquece de deixar aí o seu gosto, o seu like. Subscreve ao canal, deixa um comentário para a gente saber se esse conteúdo está a chegar a outras pessoas, se estão a gostar. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.